Se calhar está na altura de começarmos a olhar para as marcas chinesas da mesma maneira que olhamos para as marcas europeias, de forma diferenciada, não é tudo igual. Esse é um dos mitos que eu acho que tem que acabar. Um Dongfeng não é propriamente o mesmo que um Zeekr, da mesma maneira que, por exemplo, um Dacia também não é o mesmo que um Porsche. Valorizar um carro chinês não significa que se está a valorizar todos os carros chineses por igual. Felizmente, para todas as marcas e para nós que gostamos de automóveis, ainda há aqui um fator emocional muito grande ligado ao carro. Agora, quanto é que as pessoas estão dispostas a pagar por esse, mais valor, por isso. por esse valor emocional? Por exemplo, todos os carros chineses que eu conduzi nos últimos tempos tinham uma aplicação de karaoke. Por favor. É espetacular. E são argumentos de vendas no Claro que mercado sim. local. Mas na estrada, onde verdadeiramente importa, quando falamos de conforto e quando falamos de percepção de solidez, foi o velho carro alemão Exatamente. que levou a melhor. Fazendo fé nos comentários que encontramos nas redes sociais, dependendo da barricada que escolherem, os carros chineses não prestam e os europeus são muito bons, ou vice-versa. Os carros europeus são uma desgraça e hoje os carros que verdadeiramente ditam aquelas que são as tendências do mercado são os chineses. Será que a atualidade ainda cabe neste tipo de caricaturas? Vai ser esse o tema deste Autorádio, um podcast da Razão Automóvel, com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados onde podem encontrar aquele que poderá ser, muito provavelmente, o vosso próximo carro. Seja francês, alemão, chinês, sul-coreano, norte-coreano é um bocadinho mais difícil, ou japonês. Hoje, para este episódio do Autorádio, tenho comigo o Miguel Dias, o diretor editorial da Razão Automóvel, e o Fernando Gomes, o nosso responsável de redação. Portanto, temos aqui a armada em força da Razão Automóvel, mas sentimos falta do Diogo Teixeira, que está num sítio melhor do que nós. Não temam pela sua saúde, que ele está só de férias. Atenção. Pois bem, hoje o tema vai ser um bocadinho mais animado. Eu acho que dá para uma boa discussão, como já vimos pelo título, que é uma caricatura, e começo precisamente por aí. Fernando, achas que está na altura de deixarmos de caricaturar os carros chineses e também os carros alemães, dizer que de um lado não há qualidade nenhuma e do outro está a qualidade máxima, ou dizer que do outro lado é que está toda a tecnologia e que aqui pela Europa já não sabemos fazer carros? Não, acho que esse cenário de caricatura tem que acabar, porque o salto que os construtores chineses deram sobretudo nos últimos 10 anos é verdadeiramente impressionante. E nós já conduzimos aqui todos os carros chineses e percebemos que eles já estão num patamar equivalente ao que nós conhecemos na indústria europeia. Agora, se há ainda arestas por limar, eu acho que há, sobretudo ao nível da experiência de condução, mas tudo o resto, tudo o que eles oferecem e até aquela relação custo-benefício, que é bastante concorrencial, bastante competitiva, diga-se passagem, acho que já estão ao nível dos europeus, se não em alguns aspectos até melhores. Fernando, não, disparate. Miguel, aí vocês nem são parecidos. Tem um a mais, o outro tem a menos. O cabelo é quase igual. À parte disso, se calhar está na altura de começarmos a olhar para as marcas chinesas da mesma maneira que olhamos para as marcas europeias, de forma diferenciada, não é tudo igual. Porque até agora tem sido mais... É sobretudo isso que nós vemos por vezes nos comentários nas redes sociais, colocar tudo dentro do mesmo cesto. Mas, por exemplo, não sei, um Dongfeng não é propriamente o mesmo que um Zeekr, da mesma maneira que, por exemplo, um Dacia também não é o mesmo que um Porsche. E com isto não estou a dizer que um Dongfeng é um Dacia e que um Zeekr é um Porsche. Eu sinto que as pessoas em geral têm um gostinho especial por rotular coisas, e gostam sempre de fazer de atribuir qualidades e atribuir características a determinadas coisas, ou neste caso a determinadas marcas, que depois tendem a passar essa imagem para rigorosamente tudo aquilo que essa marca quer transparecer. Dito isto, esse é um dos mitos que eu acho que tem que acabar,
As marcas chinesas não são todas iguais, assim como as marcas europeias ou as alemãs, mesmo pegando no exemplo que tu deste, E também não como é também que não isso são todas acaba? iguais. É tempo? É Eu sinto, as pessoas começarem a contactar com os produtos? sim, obviamente é uma maneira rápida e simples de perceber que uma coisa não tem necessariamente que ser igual à outra. Tu dizias e muito bem, um Dongfeng oferece determinado tipo de coisas e tem uma determinada qualidade que um Ótimos Xpeng, mísseis. que um Xpeng Tem depois ótimos mísseis. Dos mísseis mais rápidos que do um mercado. Xpeng depois não tem, e depois há uma série também de características que nós nos habituámos a associar sempre às marcas, às chamadas marcas legacy. Nós associamos um certo conforto e uma certa qualidade de construção aos Mercedes, assim como depois associamos A segurança à Volvo, a por segurança exemplo. à Volvo e é uma condução um bocadinho mais dinâmica e mais divertida aos BMW. Mas podemos também fazer exatamente o mesmo exercício com as marcas chinesas. Há marcas chinesas que se destacam pela excelente tecnologia que têm ao nível das baterias, há outras que estão na linha da frente Já começa a haver uma certa naquilo diferenciação, que não a é? produção diz respeito. A Xpeng, por exemplo, lidera no que a tecnologia de carregamento e também condução autónoma diz respeito. Enfim, as marcas não são todas iguais, é importante desconstruir este mito e eu sinto de certa maneira que esta luta e esta divisão de opiniões entre carros chineses e carros europeus é de certa maneira aqui o segundo round de uma discussão que nós também temos assistido nas redes sociais nos últimos anos, que é elétricos versus combustão. Então, isso aí, Há sei. argumentos a favor de todos estes lados E depois, se calhar, e toda muitas esta. vezes valorizar um carro chinês não significa que se está a valorizar todos os carros chineses por igual. Sim. Vamos preciso ter a isto esta em parte conta. da valorização. Era para aí que eu agora queria levar aqui um bocadinho esta discussão. Por vezes ouvimos nos comentários que quando nós estamos a testar carros chineses, e depois já vamos aos carros alemães e aos carros europeus, que estamos a fomentar a indústria automóvel chinesa e que isso ter vai ser um problema para a nossa economia e que nós devíamos fazer uma espécie de embargo aos carros chineses porque não devíamos apoiar esta ofensiva. Miguel, começo por ti, porque tens a direção editorial da Razão Automóvel, portanto ficas... Há aqui por trás um master plan da Razão Automóvel na promoção do carro chinês, ou simplesmente nós temos a obrigação de trazer, independentemente da nacionalidade, A todos os resposta, carros ao... a resposta é tão óbvia que, que nem deveria ser preciso dar uma resposta, mas não, claro que não temos nenhum tipo de agenda contra marcas ou produtos chineses. A única coisa que temos é uma obrigação para com as pessoas que nos seguem de testar e de avaliar todos os carros que são vendidos de forma objetiva. em solo português. Exatamente, e fazemos-lo com a mesma objetividade com que fazemos quando testamos um carro norte-americano, um carro japonês ou um carro europeu. Isso parece-me óbvio, e depois cabe naturalmente às pessoas que estão à procura de um carro para comprar, decidir se querem comprar um carro chinês ou não. Essa parte, isso já não faz parte do nosso E todas trabalho. as valorações que encerram Exatamente. uma dessas E decisões. esta é uma discussão que não está só confinada nos automóveis. Quer dizer, as pessoas são há vários anos confrontadas com este tipo de escolhas cada vez que vão comprar um telemóvel, Sim, mas há aqui uma televisão. há aqui uma certa sensibilidade relativamente a este tema e que temos de compreender. Aliás, tem sido tema neste podcast Sim. imensas vezes e nós podemos dar a nossa opinião sobre isso. Aliás, é o que temos feito ao longo deste tempo, porque às vezes a verdade é que a União Europeia parece aquelas corridas de barreiras e aquele corredor que não falha nenhuma, deita-as todas abaixo. E muitas vezes parece que a União Europeia é esse corredor que chega ao final e não deixou nenhuma barreira no sítio certo.
Mas sobre isso, seguramente vamos ter mais oportunidade de falar mais adiante, não do corredor, mas dos erros estratégicos da União Europeia. Quando eu digo mais à frente, pode ser inclusivamente num episódio na próxima semana ou num outro. Portanto, se ainda não subscreveram o nosso Spotify, o nosso Apple Podcast ou o nosso canal do YouTube, esta é uma magnífica altura para o fazerem, porque vamos ter novidades muito interessantes nos próximos episódios ou nas próximas edições deste Autorádio. Fernando, passando agora a agulha para o lado europeu, nós deixamos de fazer carros? Não deixamos de fazer carros. De saber fazer carros, aliás. Desculpa, saber fazer carros, então, isso é outra questão. Ok. Não deixamos de saber fazer carros. Os carros europeus continuam tão bons como de antes, mas se dá essa sensação, acho que tem mais a ver com a percepção que passa nas redes sociais. Exatamente, com uma percepção. É certo que mais uma vez, os construtores chineses deram um salto evolutivo gigante nos últimos anos, e eles têm um ritmo de desenvolvimento que é a única coisa que nós temos que aprender com eles, basicamente, ou pelo menos a principal coisa que temos de aprender com eles é como começar a desenvolver tão rápido como eles e que o produto no final saia bem, né? Ou seja, saia com qualidade e tudo aquilo que tudo aquilo que é expectável de um automóvel. Mas perdi-me agora na minha... Estavas a dizer que, além de ser a única coisa que eles terem de aprender connosco, nós temos de aprender com eles, é desenvolver mais rápido. Sim, mas de resto continuamos a saber desenvolver muito bem carros, porque nós conduzimos os carros das marcas europeias ou das marcas japonesas e até por norma, agora falando um pouco mais subjetivamente, costumamos ainda preferimos esses carros ao que as marcas chinesas estão para já a oferecer, mas isto é provavelmente uma questão de anos, considerando o percurso que eles fizeram nos últimos 10, daqui a 10 anos sabe-se lá onde é que eles... O China Speed. Devido ao China Speed, só um exemplo muito, muito rápido. Por exemplo, temos ainda não temos essa marca em Portugal, a Xiaomi, que nasceu em 2024 como marca de automóveis, e ao fim de menos de 2 anos já atualizaram a berlina deles com mais tecnologia, ou seja, já elevaram todos os argumentos que o carro tinha, enquanto para acontecer isso num construtor europeu vais demorar se calhar 4 anos até teres uma atualização assim àquele nível. Ou seja, como é que os europeus competem com isto? Ou seja, a evolução está a ser muito mais acelerada e os produtos, e cada vez que eles fazem esse tipo de desenvolvimento, tu sentes isso no próprio produto. Eles são muito rápidos a corrigir quaisquer problemas que possam ter ou características menos conseguidas. Eu vi um vídeo no YouTube e convido toda a gente a ver esse vídeo da Egerty com o Jason Camisa, onde foi um vídeo de despedida ao Tesla Model S. E ele comparava o primeiro Model S com o último Model S e vou enganar-me seguramente no nome, mas talvez peque por defeito. 70% das peças do último Tesla Model S eram diferentes da do primeiro. Estávamos a falar da mesma plataforma. Mas é um bom exemplo, porque ou seja, a China, a forma como ela evoluiu, eles foram inteligentes, ou seja, conseguiram absorver o nosso know-how, porque para estares dentro da China tinhas que fazer uma parceria com uma empresa local. Mas a Tesla é um caso à parte, porque muito daquilo que nós vemos na China acho que nasceu com a Tesla, ou seja, a nível de desenvolvimento dos automóveis, porque eles também não esperavam, não metiam no calendário. Lança o carro em 2018, em 2021 vou fazer um restyling e depois em 2024 lança uma nova geração. Não. É uma lógica, há uma evolução contínua. É uma lógica de evolução. Exatamente, contínua. É uma evolução contínua. Eu uma vez vi um vídeo muito interessante. Há uma empresa uma empresa norte-americana que é Monroe, que o trabalho deles é desmantelar sobretudo automóveis e outros meios de transporte, fazer uma análise de custo. E eles compararam um Tesla Model 3 dos primeiros, 2016, se não estou em erro. Sim, 17. Pronto. E depois compararam com outro 2020 ou 2021. E apesar do carro por fora parecer igual, quando tu abrias o capô dianteiro, a Franco já tinha um formato diferente, o sistema de refrigeração do carro já era outra coisa completamente distinta. Ou seja, há uma evolução contínua, é um processo de trabalho diferente. E é isso que se calhar falta aos europeus, é mudar o chip
ok, não vamos fazer isto com marcação calendário, tem que ser uma evolução contínua e nem sequer anunciamos. Lança para o mercado e pronto. E os chineses fazem isso também adotaram essa Podemos mesma dizer até que estratégia. há as marcas de legado, que também existem na China, a fazerem as coisas de forma mais tradicional, e há também as marcas recém-chegadas que fazem as coisas com Contra a rapidez. com outra rapidez. Deixa-me partilhar convosco e com quem nos está a ouvir uma experiência que eu tive há poucas semanas, e nas próximas semanas vão sair uns 4 ou 5 vídeos gravados por mim no âmbito do German Car of the Year, onde eu tive a oportunidade durante uma semana conduzir cerca de 40 carros. Talvez não tenha conduzido os 40 carros, tenha conduzido 39. 30. Não, houve carros que eu já tinha conduzido e não fui conduzido. Mas isto para dizer o quê? Tive a oportunidade de sair de alguns carros chineses e entrar diretamente para outros carros alemães, japoneses. E houve um em que eu disse, não, efetivamente nós ainda temos uma vantagem no que diz respeito à afinação do chassi, ao conforto, às sensações de segurança. Ao refinamento. Ao refinamento geral de um carro. E foi quando saí do Denza Z9 GT, a hiper berlina da BYD, onde eles concentraram toda a tecnologia que... Caramba, está aqui uma mosca a passar. Toda a tecnologia que têm disponível, e fizeram uma super berlina com mais de 1100 cavalos de potência. E depois de sair de uma berlina de 1100 cavalos de potência, eu disse, ok, isto, além de andar muito, faz aquelas voltas em tanque, bem, uma quantidade de tecnologias muito, muito interessantes. E depois fui conduzir um Classe S. E tive a oportunidade nos dois de ir para uma autobahn. E adivinhem qual é que foi o carro que sentiu mais plantado, mais sólido, mais maduro. Sim. Mais maduro. Foi o Classe S. Mas de longe foi o Classe S. E estamos a falar do melhor que a indústria automóvel europeia é capaz de fazer. O Classe S teve sempre essa prerrogativa. E do outro lado, o melhor que a tecnologia chinesa tem para oferecer. E foi o Mercedes, que naquilo que verdadeiramente importa, que entregou. Sem dúvida que o Denza Z9 GT faz aquelas voltas de tanque e tem 1100 cavalos de potência e tem uma porta para refrigerar as bebidas quando nós assim o desejamos. Mas na estrada, onde verdadeiramente importa, quando falamos de conforto e quando falamos de percepção de solidez, foi o velho carro alemão que levou a melhor. Não ia tão longe ou tão alto no segmento, mas também sinto isso que estás a dizer, mesmo nos segmentos mais populares, que há uns tempos estive a conduzir vários carros de várias marcas chinesas, e acho que ainda falta essa camada adicional de refinamento, sobretudo na experiência de condução, porque alguns dos carros que eu conduzia, a direção, eu não percebia aquela direção, porque às vezes deixava de ter peso, depois tinha algumas velocidades, não tinha outras, e mesmo o controle dos movimentos da carroceria também não eram propriamente eficazes. O carro abanava se calhar demais quando passava pelas irregularidades, e tu mesmo em carros que não têm que ser os mais dinâmicos europeus, carros orientados para o conforto, por norma, não quer dizer que não haja exemplos menos conseguidos, por norma sentes que o carro é mais coeso nas respostas que dá quando estás a conduzir, e acho que é esse o detalhe que ainda falta aos carros chineses, e eu acredito que eles vão conseguir, que eles agora estão basicamente a querer conquistar a Europa de todas as formas efetivos, e é uma questão de abrir mais uns centros de desenvolvimento aqui. Já abriram. Já começaram a abrir, exatamente. Já vamos tentar olhar para uma fotografia maior, olhar mais sobretudo para a indústria, deixar os automóveis em concreto, mas antes de passarmos a isso, deixa-me só partilhar mais uma experiência que tive durante o German Car of the Year, o carro alemão do ano, onde a Razão Automóvel tem a felicidade de fazer parte do painel de jurados através de mim há 5 anos, e é sempre uma oportunidade para nós não só testarmos os carros, mas também falarmos com quem os desenvolve. E estava lá o responsável de desenvolvimento do Geely E2, do carro elétrico mais vendido na China. Eles estão a vender 55 mil unidades mês daquele carro, 55 mil unidades.
Lá chama-se EX, É X2. EX2, na Europa vai-se chamar E2. E eu tive a oportunidade de sentar-me ao lado e testar o E2 na versão europeia, uma versão ainda protótipo. Não posso falar sobre a experiência de condução, mas posso falar sobre aquilo que falei com um dos responsáveis de desenvolvimento da versão europeia. Então o que ele me disse, eu acho que já partilhei isto noutro autorrádio, foi que para a Europa vão ter uns amortecedores diferentes e na próxima geração vão ter também um software de direção diferente. Por vezes não é questão de ser melhor ou pior, é uma questão de o que é que cada mercado mais valoriza. Uhum. Se é mais o conforto, se é uma vertente um pouco mais dinâmica. E no caso, por exemplo, da BYD, na procura por essa suspensão um pouco mais plantada, mais Um pouco mais europeia, seca, se calhar. um bocadinho mais seca, o Ato 2, desculpa, não. Não, O Dolphin. Dolphin, Dolphin, desculpem, sim. o Dolphin. Os nomes dos carros chineses também é algo que eles têm de trabalhar, porque são a Z9 GT, Sim, E2, tudo X9, alfanumérico. É é complicado. tudo alfanumérico, é muito Yeah. complicado. Mas eles estão a trabalhar nesse sentido, de tentarem ir mais ao encontro das preferências europeias. Falando, E tem vindo, só para comentar, e tem vindo buscar muita gente a marcas europeias. sim, departamentos de design, engenharia desenvolvimento, também, engenheiros sim. têm Isso, vindo. isso também ajuda naturalmente ajuda. a acelerar processos. E atenção, por exemplo, um carro, e a seguir para ver se não dispersamos e também não deixamos o tempo voar. O Zikr, que eu testei, 7GT, salvo erro, Sim, 7 aquela GT, shooting break. 9GT, 7GT, os nomes são todos, caramba, demasiado iguais. Mas, caramba, 62 mil euros, um carro com mais de 600 cavalos, não tem o comportamento dinâmico de um Taycan, mas também custa uma fração do valor desse Sim, carro. e tem o resto, né? E tem tem a tudo o resto. tecnologia, Tem tem tudo a o resto. autonomia. E nesse ponto, sem dúvida nenhuma, que estão muito bem. Mas era esta a minha deixa para passar do muito bem para nem tudo está bem na China. Muitas vezes fala-se das marcas chinesas como se chegassem à Europa e fossem favas contadas, mas o que é facto é que também na China as marcas chinesas estão a passar um mau bocado, não é, Miguel? Sim, o mercado chinês é desafiante, à falta de melhor adjetivo. As margens estão esmagadíssimas, mas aquilo a que temos assistido este ano é, Como de disse certa ela ali, maneira, um banho de sangue. exatamente, é uma contração muito grande nas vendas de carros. As vendas de carros novos na China estão a cair 20%. cerca de 20% neste semestre. E naturalmente 20% daquele mercado é um número gigantesco. É fechar o ano com menos 5 milhões de unidades. É para aí, sim. São muitos carros mesmo que estão em causa. Mas olhando também aqui para aquilo que está a ser o panorama das marcas chinesas em todo o mundo, nomeadamente da BYD, que é uma marca que aparece aqui a fechar o top 10 das marcas mais vendidas em todo o mundo no primeiro trimestre deste ano, os números também não são propriamente muito animadores, porque a BYD nestes primeiros 3 meses de 2026... Temos um quadro para mostrar. Temos um quadro para mostrar. Estava a perder 35%. É a marca no top 10 que tem uma variação mais negativa de todas. Depois, importa também salientar que aqui num extremo oposto, a revelar uma tendência completamente diferente, temos o grupo Geely, que está sólido num sétimo lugar entre todos os grupos automóveis mais vendidos no primeiro trimestre de 2026 e que praticamente tem aqui um número consolidado face àquilo que estava a fazer no mesmo período do ano passado. Mas sim, respondendo Não tarda muito, vamos ter também os valores consolidados deste primeiro do semestre. primeiro semestre, Deste esses primeiro números semestre. estarão seguramente quase a aparecer, mas sim, olhando acima Mas de dos tudo, relatórios que temos vindo a acompanhar mês a mês do mercado chinês, a tendência negativa continua e de forma muito portuguesa diz com o mal dos outros posso eu bem, mas talvez no mercado automóvel esta máxima não se aplique, porque, Fernando, Uhum.
isto de haver uma quebra na China também não são boas notícias para a Europa, pois não? Nada. Só para completar um pouco, para perceber porque é que o mercado de China está a cair, além da economia estar a arrefecer, houve aqui dois fatores que também aceleraram essa queda. Primeiro, o governo chinês acabou com os elétricos vendidos na China, começaram a pagar também uma taxa, apesar de ser ainda menor que a dos carros a combustão, e aquilo basicamente afetou a venda de elétricos na China. E a Volkswagen chegou a liderar? E a Volkswagen chegou a liderar pelo menos no primeiro ou no segundo mês as vendas de automóveis na China novamente, mas com o conflito no Médio Oriente, ou seja, nós estamos a queixar do preço dos combustíveis, os chineses estão-se a queixar do preço dos combustíveis, ainda mais porque muito do petróleo que passa no Estreito de Hormuz ia para a Ásia. Então foram as vendas dos carros a combustão que deram um maior trambolhão, mas assim à grande. As vendas dos elétricos começaram a estabilizar, que deram ali um tombozinho, mas à conta desse tombozinho na China, as vendas de elétricos no mundo estão a cair, o que é curioso, só para vermos a dimensão do mercado chinês, que afeta logo o resultado mundial. Mas pronto, agora, por que é que são mais notícias para a Europa o facto do mercado chinês estar a cair? Porque grande parte ou algumas das maiores marcas, sobretudo as alemãs, têm na China o seu maior mercado, ou tinham na China o seu maior mercado, mas são eles que estão lá a sofrer as maiores quedas. Vimos, sobretudo no caso da Porsche, que é se calhar o caso mais preocupante, que realmente estava muito dependente da China para conseguir vender mais de 300 mil carros por ano no mundo inteiro, e em 2025, com a queda do mercado chinês, sobretudo a queda do Taycan, viu os seus lucros reduzirem-se em 93%, o que é, ou seja, ficou quase ali perto do zero, quase a entrar no vermelho. Mas Mercedes está a registrar descidas acentuadas. Ainda hoje vi o relatório da Mercedes do semestre. Eu não quero mentir, mas acho que as vendas na China estão a cair também na casa dos 2 dígitos, à volta de 20 e tal %, se não estou em erro. A BMW também está a dizer o mesmo, a Audi igualmente, e não esquecemos que a Audi até já tem aquela parceria com a SAIC e vende aqueles Audis sem anéis, mas aquilo também não está a correr nada bem lá. Vendam-se os anéis. Eu acho que brevemente podemos ter um episódio do Autorádio, porque há consultoras que já falam numa hipotética venda do grupo Volkswagen a participações chinesas. Sim, mas tenho vamos deixar. Eu tenho muitas dúvidas. Só por um pequeno detalhe. O grupo Volkswagen tem uma participação estatal e só isso da Baixa Saxónia. Da Baixa Saxónia. E só isso acho que cria um problema de todo o tamanho para isso acontecer. Sim, já tem criado um problema para conseguir a marca aplicar tudo aquilo que acha que é necessário para conseguir superar a sua concorrência. Enfim, mas vamos deixar esse tema para outro Autorádio. Temos de anotar, porque era importante nós falarmos sobre isso. Mas com o mal dos outros nós não podemos bem, porque também lá estamos. Também tem outro problema, Miguel. É que com a baixa procura de carros na China, o que está a acontecer é um reforço nas exportações chinesas para os mercados europeus, sul-americanos, ou seja, aumenta também a concorrência no nosso próprio mercado. Sim, e aumenta naturalmente a pressão das marcas europeias. Só recuar aqui um bocadinho para acrescentar só outro detalhe, que esta queda nas vendas das marcas que referias, Fernando, BMW, Porsche, Mercedes, é um fenómeno que não é de agora e que também se tem vindo a acentuar, porque se calhar temos muito público no mercado chinês que já não revê nestas marcas europeias muito daquilo que habitualmente valorizava num automóvel, e isto também é um desafio interessante que as nossas marcas enfrentam. Já há uma questão aqui, porque, ou seja, quando vai à questão do preço dos carros, porque se comprares carros do mesmo segmento de uma marca chinesa dita premium, eu acho que vai um bocadinho além disso. Sim, mas a própria percepção que as marcas têm tem vindo a mudar. Eu odeio esta frase que é: eu acho que, mas
temos de nos convencer. Todos nós que estamos aqui à mesa e muito provavelmente aqueles que nos estão a ouvir em casa, no carro, enfim, em todo o lado, eventualmente, espero-te na praia. Ahm, Há muitas pessoas que procuram apenas um carro e que entre as características que procuram, querem que seja fiável, espaçoso, Sim. bem equipado, confortável E nisso. e barato. Yeah. E basta que um carro, felizmente para todas as marcas e para nós que gostamos de automóveis, ainda há aqui um fator emocional muito grande ligado ao carro. Agora, quanto é que as pessoas estão dispostas a pagar Pagar por a esse mais valor, por isso, por não é? esse valor emocional? Essa é que é a questão e é aqui que muitas marcas jogam a sua sobrevivência. Isso é um bom argumento, se calhar em mercados como o europeu ou o americano, que já são maduros. Não te esqueças que o mercado chinês teve uma explosão só este século, basicamente. Ou seja, essa fidelidade às marcas, se calhar não é assim tão forte como aquela que nós temos aqui na Europa ou nos Estados Unidos. Na China apareceram novas marcas e traçaram argumentos que só agora os europeus estão a conseguir efetivamente acompanhar, seja ao nível de equipamentos de conforto ou tecnológicos, e até coisas que são muito daquele mercado. Por exemplo, todos os carros chineses que eu conduzi nos últimos tempos tinham uma aplicação de karaoke. Pá, por favor. É espetacular. Eu olho para aquilo, É, bem, isto não faz sentido na minha cabeça, mas eu para o acho público extraordinário. chinês, Mas fará Não, sentido para desculpa, alguém, eu não é? sou chinês. Eu É, acho que este tipo de coisas nos carros faz todo sentido. mas isto Sobretudo se são tiveres... argumentos de vendas, e são argumentos de vendas no Claro que mercado sim. local. Mas Imagina o que é nós os três podermos fazer uma viagem daqui para o Porto e podermos fazer uma sessão de Ok. karaoke. Eu Ninguém acho, dormia. Eu acho que devíamos Aliás, sair- ninguém chegava ao Porto. Ficava eu sozinho no carro. Acho que devíamos sair do estúdio e de fazer já imediatamente isso. Só Mas- temos um Renault Twingo disponível, não tem karaoke. Eu tenho o Foi meu carro lá parcialmente fora. desenvolvido Na China? na China pelos AC/DC, pela divisão Não AC/DC. seja por isso, eu tenho o meu carro lá fora e tem. Tens um também carro tem chinês? karaoke. Tem cara. Tens um Eu carro chinês? Não, mas quase. Não mas sabia quase. que o Mazda MX-5 é... Não estou não tô Ah, com isso. Está a falar do Mas pegando. Vou tentar pegar no que tu disseste, Fernando, e voltar atrás para responder à tua pergunta, Guilherme. Força. Eu acho que Vamos lá ver se és capaz. Eu acho que esta percepção de imagem e estes valores que nós habitualmente associamos às marcas europeias, é assim, não é impossível que as marcas não europeias também os possam construir. Veja-se, por exemplo, o que a Tesla conseguiu fazer. A Tesla agora já não. Eu acho que quem compra um Tesla hoje em dia é maioritariamente motivado pelo preço. É uma boa compra, tendo em conta aquilo que o carro oferece. Mas numa fase inicial, quando a Tesla chegou à Europa, de certa maneira associou ali um lifestyle à marca e uma série de valores mais Uma afirmação pessoal. mais Eu abraço o tecnológicas. futuro, eu sou Não, progressista. Exatamente, que havia uma série de pessoas Sim, é verdade. a comprar o carro Yeah. porque se reviam muito nesses valores. E até colocarem autocolantes chateados, não é? Porque se há pessoa que não é progressista, pelo Exato. menos do ponto de vista dos valores, Exato. é Elon Musk, é um Sim, conservador. sim, completamente. É um conservador. Mas tudo isto para dizer o quê? Eu vejo perfeitamente algumas marcas chinesas a terem um arco semelhante, também a conseguirem construir uma identidade de imagem com outro tipo de valores que não sejam só apenas os valores que nós habitualmente associamos às marcas chinesas, de serem carros muito baratos, carros se calhar não tão refinados. Eu acho que isto é algo que as marcas chinesas também podem vir a construir no futuro. Até porque lá está, com exceção de algumas marcas legacy, nós estamos a assistir a muitas marcas novas que estão agora a dar os seus primeiros passos e já estão a oferecer Miguel, produtos E não muito achas, bons. não achas que também pode haver aqui um movimento contrário de algumas marcas que ainda não sofrem, mas têm dificuldades em afirmar-se de outra forma porque há uma percepção muito forte daquilo que elas têm para oferecer? Falo, por exemplo, da Renault. Vamos dizer isto de forma completamente assombrada. Tem das melhores plataformas e das melhores tecnologias para carros 100% elétricos do mercado inteiro. Venham chineses, venham alemães,
Neste momento, a Renault tem das melhores plataformas e dos melhores sistemas de infoentretenimento do mercado. Mesmo assim, eu ia mais longe eu acho que a percepção... e dizia que a Renault está a fazer alguns dos melhores elétricos do mercado. Já sei o que é que ia dizer, desculpa. Não, eu ia dizer que a percepção que muitas pessoas têm da Renault é da Renault de outrora, Sim. que eram carros ligeiramente mais baratos, eventualmente não tão bem construídos como os alemães, com muitos plásticos, mas que ofereciam um conjunto no final bastante agradável. Também há este desafio das marcas se descolarem daquele que é o pensamento que muitas pessoas têm, porque entras hoje no Renault de hoje e no Renault de há 20 anos. Não, claro que sim, e a maneira mais simples de mudar essa percepção das pessoas é fazer precisamente o que a Renault está a fazer, é criar cada vez produtos melhores. Tu entras hoje em dia no Twingo, que é o elétrico mais barato que a Renault vende, custa desde 19.400 euros, mais coisa menos coisa. Sim, mas é difícil conseguir um por 19.400 euros. É necessário pelo menos ali mais 500 euros. Estás a falar do opcional do carregamento em DC. Eu acho que, aliás, eu já disse isso no vídeo, acho que é um opcional obrigatório. Mas ok, desde 20.000 euros. E de facto estão lá os plásticos mais duros e um bocadinho mais ásperos, mas é assim, tu andas com aquele carro e a última coisa em que tu pensas é nesses plásticos. O carro está bem construído, tem um habitáculo agradável. É a primeira coisa em que pensas em comprar um carro. Tem um sistema operativo que não é um sistema operativo de um carro barateco. É muito bom. Eu estou agora a andar com uma versão onde só não gosto da cor, e o Pedro Alves está totalmente de acordo comigo relativamente a isto. Eu acho que... Não sei, devia de ser proibido fazerem Twingos de cor preta e com jantes pretas. Na primeira geração. Na primeira geração era o branco. Era o branco, mas também... E o preto também. O inicial acho que houve de cor preta. E houve antes umas edições especiais Elite. Sim, mas o branco era por causa do... Porque em França só se compravam carros brancos. O Patrick Leclerc disse, não vão haver carros brancos do Coutinho, não. Foi um statement muito interessante da parte. Mas depois há aqui um fenómeno giro, porque se bem me recordo, o preto e o branco nem sequer são cores gratuitas, ou seja... quem quiser um carro desta cor vai ter que pagar mais por isso. Devia de ser 15 mil euros para poder pintar o carro de preto. Mas à parte de cores, o carro é extraordinário de conduzir. Mostra-nos, recorda-nos que leveza e pouca potência e um chassi bem afinado, por vezes, é a única coisa que nós necessitamos para vir de casa para o trabalho e de trabalho para casa com um sorriso nos lábios. Não, e é também uma excelente base para alimentar esta nossa conversa do Europa versus China, porque há um carro chinês que se perfila como o principal rival do Twingo, que é o Leapmotor T03, e tem mais espaço, porventura tem um bocadinho mais de equipamento, mas assim, em tudo o resto... o Leapmotor, olhas para ele e tu tens vergonha em tudo o resto do Twingo, dá 10-0. Sim, o Leapmotor tem um problema nas proporções. O carro parece arrasado de tuk-tuk. Atenção, por exemplo, andei agora com o B05, um carro extraordinário. Um carro que está no extremo oposto. Exatamente. O carro tem as proporções certas, não tem um design demasiado genérico, como acontece com grande parte das marcas generalistas chinesas. O carro tem pinta. O carro tem pinta mais do que pinta. O carro comporta-se bem, tem uma ótima autonomia, um excelente equipamento, e um preço da romba. Não. E mostra que dentro da mesma marca podes ter dois produtos completamente diferentes. Lá está, temos um T03 que perde largo para um carro como o Twingo, mas depois temos um B05 que neste momento é capaz de ser uma das melhores compras do segmento. Portanto, lá está, voltamos à premissa inicial deste autorrádio. Os carros chineses não são todos iguais. Não são todos iguais, os europeus também não. E Fernando, em que pé é que fica esta dicotomia China-Europa no momento em que até as próprias linhas de produção começam a ser partilhadas entre modelos de marcas europeias ou norte-americanas com marcas chinesas? Falo, por exemplo,
do exemplo do exemplo Da Ford? da Ford Geely? com a Sim, Geely, foi mas recente. também indo um pouco mais acima da Magna Steyr, onde vemos a produção dos carros Da Xpeng. da Xpeng e, da BMW e da Mercedes. Sim, mas assim, a Magna Steyr Produz para toda a gente, ou seja, Sim. contratem-me e eu produzo. E no caso da Xpeng ainda não é propriamente produção, é só montagem, porque vem tudo da China. Sim, do G6 Vem- e do G9. Mas a Ayan também não produz lá? Qual? A Ayan. Ion. Também produz. Sim, acho que também produz lá, sim. Mas é o que eu digo, são kits que vêm da China. É os CKDs, os Knockdown Kits. Eles basicamente montam o carro lá. Agora, Magna também produz, sim. agora o acordo que a Ford fez com a Geely é mesmo para produzir. O acordo que portanto, a Leapmotor, parte da Leapmotor já pertence à Stellantis, e a Stellantis é responsável a nível internacional pela comercialização e produção dos seus modelos, e vai produzir em Espanha. Não é o B05, acho que é o SUV primeiro que eles vão produzir o B10? Não. BD, é o B10, acho que foi. Pá, é o que eu digo, a gente perde-se nas designações. Eles precisam realmente trabalhar isso. Precisam, mas pronto. Não há um único nome que seja memorável e que tu te lembres com Eu facilidade. tenho o mesmo problema, por exemplo, com os carros da Lexus. B05, Os da Lexus também é muito confuso. Os sim. da Lexus também é difícil É confuso. memorizar tudo. E depois já há marcas. Os Toyota BZ4X e BZ13, não, Sim, esses são muito também fáceis. não é um nome, nada fácil. não é um nome Mas, feliz. pronto, mas essa abertura de portas aos construtores chineses também tem a ver com o estado atual da indústria automóvel europeia, que nos está a passar por um bom bocado, é um facto, porque o mercado ainda não recuperou do Covid, ainda estamos a 2 a 3 milhões de carros a menos que em 2019, por exemplo. E agora temos mais concorrência. E agora temos Um bolo mais pequeno e a dividir por mais. porque entraram dezenas de marcas chinesas no mercado, né? Ou seja, e eles neste momento já têm à volta de 10% do mercado. E temos uma capacidade de produção instalada Enorme. gigante. Enorme. E eles naturalmente estão a aproveitar isso. Essa não é? parte das vendas permite-me. Vamos explorar um pouco mais. Quando se fala de marcas chinesas, parece que foi chegar, ver e vencer e que neste momento eles dominam o mercado. Mas olhando de forma um pouco mais fina para os números, representam ainda menos no acumulado de 10% das vendas na Europa. É muito significativo, mas É muito significativo. onde é que estão a colocar a maior pressão? É na fatia de mercado ou na forma como estão a obrigar também as marcas europeias a reduzir o custo dos seus automóveis? Eu, no momento ainda não me recordo pelo menos de marcas europeias a reduzir, ou seja, no caso dos elétricos, Sobretudo nos elétricos. mas nos elétricos neste momento Basta ver o que a problema não é os Volkswagen elétricos. está a fazer para tentar que nos híbridos plug-in que não têm... Sim, mas aí é que está, ou seja, nos elétricos os europeus, aliás, a Tesla lidera o mercado e depois é seguido por uma armada do grupo Volkswagen. E a Renault também está a ter um bom impacto e devido ao aumento do preço dos combustíveis, a venda dos elétricos na Europa deu-se um salto significativo. Por exemplo, em junho, só em junho as vendas de elétricos aumentaram 50%, ou um pouco mais até. Mas onde os construtores chineses estão realmente a fazer moça é nos híbridos plug-in. Neste momento, os três híbridos plug-in mais vendidos na Europa são chineses. 2 BYD e aquele fenómeno chamado Jaeco 7, que pronto, no Reino Unido aquilo até chegou a ser o carro mais vendido do mercado. Também conhecido como o Range Rover da Temu. Sim, exatamente. Já o conduziste, não é? Já o conduzi. Ou seja, eu compreendo, eu fui tentar perceber porque é que aquilo vendeu tanto no Reino Unido e aparentemente as pessoas acham que aquilo faz lembrar um Range Rover. Eu percebo, as proporções mandam para esse universo e acho que as pessoas pretendem ter uma espécie de Range Rover pelo preço não de um Range Rover, né? Mas E está aí um Range Rover por um preço não Range Rover? Não, porque aquilo depois é um SUV, não querendo ou seja, não é por demérito do carro, mas é um SUV igual a tantos outros. É o híbrido plug-in, mexe-se bem. Ou seja, o que é que faltava? Ser um pouco esteticamente mais apelativo e ir mais vezes à oficina, é isso? Deitar mais óleo. Não vou responder. Não, mas o carro não é mau, mas pronto, falta aquela parte que eu já tinha dito da experiência de condução. Acho que está alguns furos abaixo daquilo que nós esperamos de um pelo menos
ou que estamos habituados num carro europeu, mas está cheio de equipamento, aquele equipamento não falta. O mesmo a nível de infoentretenimento. Estamos sempre a dizer que os chineses estão à frente em software e isso tudo, mas quando falamos desse software, estamos a falar na questão do controle do veículo. Agora, quando chegamos ao infoentretenimento, aquilo também não é propriamente muito bom. Há muitos menus, submenus, precisam de um bom designer tudo para de lerem interfaces. razãoautomóvel.com, não é? Vais publicar muito brevemente esse teste. Temos Na próxima semana uma podem grande passar em esperança, razãautomóvel.com porque vão lá ter o teste completo ao Jaico 7. Mas já viste como é muito fácil nós resvalarmos para, por exemplo, uma piada fácil, dizer que um Range Rover avaria muitas vezes, ou que marca o sítio onde está através não baba óleo, marca o território. Acontece o mesmo com os carros chineses. E tu também tens um ensaio Eu tenho. Também não é um carro chinês. Sim, é um espanhol Mas é um achinesado. É um Ebro S700. Muito bem. Mas a previsão é um bocadinho mais otimista aqui do Fernando, porque eu já estou a escrever, portanto sairá esta semana garantidamente. Uma coisa é certa, e agora deixando a parte mais lúdica e falando de forma mais séria. As leituras entre marcas chinesas e europeias já não cabem em caricaturas. De um lado não temos um país que vai absorver tudo e para o qual são favas contadas, da mesma maneira que do lado europeu não temos marcas que estão letárgicas ou a dormir e que não serão capazes de lutar pela sua sobrevivência. Aliás, como vimos ao longo deste autorrádio, as marcas que continuam a vender mais em todo o mundo são duas, a Toyota e a Volkswagen. Portanto, em algumas coisas, os tempos ainda são aquilo que eram. Relativamente ao futuro, seguramente que cá estaremos para ver. Relativamente aos carros, independentemente da sua nacionalidade, vão passar todos, não só no nosso canal do YouTube, não só em razãoautomóvel.com, mas em todas as nossas plataformas, independentemente da tecnologia que tiverem, sejam elétricos, sejam a combustão, sejam de ligar à tomada ou simplesmente híbridos, ou quem sabe até uma ou outra, qualquer tecnologia que surja no futuro e que mude novamente, completamente as regras do jogo. Seja qual for esse futuro, vai seguramente contar com a Razão Automóvel e também com este autorrádio, que tem o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados onde podem encontrar usados com todo este tipo de tecnologias. Do nosso lado, muito obrigado por nos terem acompanhado neste episódio. Gostávamos também de saber a vossa opinião na caixa de comentários. O que é que falta às marcas europeias, ou o que é que têm de diferente as marcas europeias, e por outro lado também, qual é o ponto de situação relativamente às marcas chinesas. E uma pergunta importante, viam-se a ter na vossa garagem um carro chinês? Isso já tem. Qual é que é a vossa opinião? É tudo por hoje, um grande abraço e até à próxima semana.